Questão de espelhos que caiu no Enem, uma questão um pouquinho diferente, né? Essa questão ela vai trazer o seguinte fundamento aqui pra gente, olha só. Miroscópico 3D, produtor de ilusão instantânea. O equipamento ilustrado na figura, de dimensões apresentadas no esquema, é composto por dois espelhos côncavos, tá? E1 e E2, apoiados sobre o outro por suas bordas, de tal forma que o vértice E1 coincide com o foco E2 e vice-versa, tá? Ele vai dizer, na cobertura circular de E2 é formada uma imagem tridimensional de um objeto posicionado sobre o vértice E1. Essa imagem é formada a partir dos raios procedentes do objeto refletidos por E2 e E1, respectivamente, conforme os esquema. Os observadores julgam visualizar o objeto quando estão, de fato, visualizando sua imagem. O efeito só é possível porque a superfície de ambos os espelhos são de extrema qualidade, tá? Então vamos lá para a gente entender essa questão. A natureza da imagem formada e a distância vertical entre cada ponto do objeto, seus correspondentes ponto-imagem, é qual? Vamos primeiro analisar a natureza da imagem. Perceba o seguinte, nós temos aqui um espelho côncavo, tá? Porque ele tem uma concavidade, né? Isso que a questão até já deixou para você, né? Nós temos dois espelhos côncavos, né? Por isso que ele tem uma concavidade, tá certo? Ó, como se fosse uma concavidade. Aí você vai lembrar também da colher, né? Da concha da colher, tem gente que lembra disso também, né? Um espelho côncavo, você lembra que é a parte da colher que você coloca o alimento, né? E o convexo é a parte de trás da colher. Nesse fundamento, eu tenho aqui esse cachorro. O que acontece? Que, basicamente, a imagem desse cachorrinho aqui, dessa raposa, tá? Ela vai ser refletida no espelho. Ela vai ser refletida para esse ponto aqui, ó. Ó, ela vai ser refletida para esse ponto aqui. Dentro desse fundamento, tá? Ela vai refletir para esse outro ponto aqui. Opa, pera aí, até acabou minha caneta aqui. Para esse ponto aqui. Quando ela bate aqui em cima, ela vai refletir para esse ponto aqui. E por enquanto eu só estou tendo reflexão da luz. Eu não estou tendo formação de imagem, porque a formação de imagem ela vai acontecer quando os raios se cruzarem, tá? A formação da imagem, anota aí no teu papel, ela acontece quando ocorre o cruzamento dos raios. É na onde eu tenho o foco. Então aqui eu tenho formação de imagem? Aqui eu tenho formação de imagem? Aqui eu tenho formação de imagem? Não, aqui está tendo reflexão dos raios. Aqui a imagem está sendo refletida. Onde que a imagem será formada? A imagem vai ser formada aqui no ponto final, que é o ponto aonde se encontram esses raios. O encontro entre esses raios é um encontro real. Como assim um encontro real? Esse encontro, ele é um encontro que acontece de verdade. Quando eu faço esses raios batendo ali nos espelhos, eles vão se encontrar de verdade. E o encontro real, tá? Olha só, o encontro real, tá, desses raios vai formar uma imagem real e não uma imagem invertida. E agora você nunca mais vai esquecer, porque real significa o encontro real dos raios. Eu já vou explicar para você o que é o encontro virtual desses raios, beleza? Isso aqui é o encontro real, os raios estão se encontrando de verdade. Então por isso que forma uma imagem real. Toda vez que eu tiver um espelho côncavo, tá? Eu vou formar uma imagem real, na maioria das vezes para o Enem. Pode ter algumas outras particularidades, mas em geral eu vou formar uma imagem real. E essa imagem, em geral, ela será invertida, tá? Ela será invertida, tá? Olha só, dentro já de um primeiro fundamento, né? Dentro de um primeiro fundamento que a gente tem que pegar aqui da nossa imagem. Ela vai ser invertida já dentro do primeiro fundamento que a gente vai pegar, né? Ó, real e invertida, espelho côncavo, real e invertida, real e invertida. Toda vez que for real e invertida, memoriza isso. Cria um flashcard, real e invertida. E o convexo, Renato, se eu quiser lembrar, é o contrário, né? O convexo é uma imagem virtual e direta. Virtual e direta, tá? Ou seja, no cruzamento a imagem é real, e o bichinho, ele tá invertido dentro do primeiro momento, tá? Uma imagem real e invertida. Só que como são dois espelhos aqui, tá? Ele não tá perguntando a natureza de estar invertido ou não. O cachorrinho, ele apresenta ali, ou seja, ele só tá girado, né? Ele tá girado ali dentro do primeiro momento, ele mudou a sua direção, tá? Às vezes ele pode aparecer de ponta cabeça, ele pode aparecer para baixo. Então quando cai óptica, dependendo ali, tá? Você vai ter que ter essa visão para poder acertar esse tipo de questão, tá? Em geral, tá? Em geral, o Enem, ele gosta de cobrar um outro fundamento óptico, se você lembrar, tá? Lembra que quando a gente fala aqui, tá? Olha só. Lembra que quando a gente fala aqui de um olho, tá? De um olho. E a gente tem lá a formação da imagem de um olho, né? Olha só. A formação lá da imagem do olho e tudo mais.
Perceba que, olha só, quando vem aqui os raios solares, né? Vem lá, eu tenho uma imagem para enxergar aqui, tá? Eu tenho uma imagem aqui para enxergar, tá? Digamos que seja uma pessoa aqui com os bracinhos delas aqui, tá? Eu tenho essa imagem. O raio vai vir aqui, vai bater no cristalino, beleza? Aí dentro disso ele vai ser refratado, tá? Ele vai ser refratado e ele vai se encontrar. Pessoal, a imagem é real ou virtual? A imagem é real ou virtual? Perceba que a imagem, ela basicamente está sendo formada pelo encontro real dos raios, tá? Pelo encontro real dos raios aqui, ó. Isso aqui eu acho que pode cair na sua prova. Eles estão se encontrando de verdade no fundamento. Os raios estão se encontrando de verdade, tá? Olha só o grande fundamento que você tem que entender aqui. E é por isso que a imagem no olho é formada de forma invertida. Ó. O carinha vai ser formado aqui, ó, de forma invertida, lá no fundo do seu olho, tá? Então, olha só, se cair uma questão que fala sobre o olho para você, por que que a imagem, ela acaba sendo lá real? O real não tem a ver de você pensar assim, ah, mas o holograma é de verdade. Não, o real ou virtual tem a ver se o encontro dos raios, ele é de verdade ou não. Tem um outro fundamento que a gente pode pegar aqui, que pode cair na sua prova do Enem, que ele é da seguinte maneira, tá? A gente pode ter aqui um espelho, olha só. Vamos fazer um espelho aqui mais ou menos aqui pra gente ir treinando esse fundamento aqui que pode cair, tá? Imagina aqui que eu tenho um famoso espelho, né? Aqui eu tenho um famoso espelho. Imagina aqui que eu tenho basicamente aqui o centro, né, da minha circunferência, tá? Imagina aqui que eu tenho o vértice, aqui eu tenho um ponto focal, tá? Imagine que eu tenho uma pessoa exatamente aqui nessa posição, tá? Exatamente aqui nessa posição. O que que vai acontecer aqui, pessoal? Esse raio, ele vai bater aqui, ó, ele vai bater aqui, e ele vai convergir para o ponto focal. Tá entendendo? Ele vai convergir para o ponto focal. Isso significa que o raio vem aqui, ele bate aqui no ponto focal, e a imagem formada é uma imagem real, só que agora invertida. Isso é uma imagem real. Estão entendendo a lógica? Isso é uma imagem real. E a gente tem várias imagens que vão sendo formadas. Porque, ó, a mesma imagem, ela vai bater aqui também, ó. Ela pode bater aqui, tá? E voltar aqui também, certo? Ó, e ela vai formando esse desenho, certo? Ó, ela vai formando aqui esse desenho, que é um desenho real, porque ela é formada a partir do encontro real dos feixes de luz. Agora, se fosse um outro ponto, se fosse convexo, Renato, tá? Vamos lá. Se fosse convexo ali o meu espelho, e eu tivesse aqui, esse, olha só, agora o grande fundamento, tá? Se eu tivesse aqui, na verdade, olha só, se eu colocasse aqui, ó, aqui é o vértice, tá? Aqui eu vou ter o ponto de foco, tá? E aqui eu vou ter, digamos que o nosso centro, dentro de um fundamento. E eu tiver o mesmo carinha aqui, tá? O mesmo carinha aqui. O que que vai acontecer? Essa imagem dele vai bater aqui e ela vai refletir lá pra cima, ó. São raios difusos que vão sendo formados, tá? Essa imagem dele aqui vai bater, tá? Dentro dos fundamentos, ó. Essa outra imagem dele aqui, ó, por exemplo, ela pode bater aqui, ó. Pum, ela pode bater aqui nesse vértice, tá? E ela vai, ó, também refletir pra cá, no espelho, tá? Refletir pra cá. Tá, Renato, e a imagem? Onde que ela vai se formar? A imagem se forma dentro do espelho. Dentro do espelho. Ou seja, através do prolongamento. Se a gente pegar e prolongar aqui, tá? Se eu pegar e fazer um prolongamento aqui e um prolongamento aqui, tá? Eu terei aqui, basicamente, a formação da imagem. Mas você está entendendo por que que essa imagem ela é virtual? Porque ela é formada dentro do espelho. E geralmente ela é virtual e menor. E também ela é direta, porque não está invertido. Então você vê exatamente a pessoa como ela é, você vê ela menor e por isso que cabe mais, é por isso que é usado em espelhos de estacionamento, tá? De segurança, porque você consegue ver muito mais, porque as coisas ficam distorcidas lá dentro, ficam menores, mas você consegue ver mais, tá? E você vê na posição. Então quando você vê aquele espelho, tá? De estacionamento, de segurança, você não vê as pessoas de ponta cabeça. Você vê elas do seu tamanho real, só que cada vez mais distorcidas. Quanto mais próximo, maior a distorção. Quanto mais longe ali, você acaba vendo, né? Vai ficando, toda uma imagem meio que deformada, né? Você fica com o cara próximo, você fica com o narigão mais próximo, assim, né? E o restante atrás mais distorcido, aquela imagem do cara no espelho. Mas por que que a imagem é virtual? Porque ela se forma dentro do espelho, pelo encontro virtual, pelo prolongamento dos feixes.
tá? Pelo prolongamento. Esse prolongamento é o que forma uma imagem virtual. Agora, quando eu tenho um encontro real dos feixes de luz, ó, quando eu tenho um encontro real desses feixes de luz, quando eles se encontram de verdade, esse feixe veio aqui, bateu e refletiu para um ponto focal. Esse feixe veio aqui, bateu e refletiu para um ponto focal. A imagem formada é uma imagem real. Por quê? Porque é um encontro verdadeiro dos feixes, tá? É só essa teoria que você deveria saber. Enquanto o convexo, em geral, o que você tem que lembrar de todo espelho convexo é isso. O espelho convexo é virtual, menor e uma imagem direta. Enquanto o espelho côncavo, ele pode ser uma imagem, aí dentro desse caso aqui, né? Não vai ser uma imagem virtual, vai ser uma imagem real. Eu posso ter uma imagem, aí dentro desse fundamento, né? Uma imagem invertida, tá? E eu posso ter vários exemplos, pessoal. Aí depende da posição que está. Eu posso ter uma imagem formada, por exemplo, ó, eu posso ter o carinha aqui nessa posição. E aí vai bater aqui e vai convergir para lá. E aí vai bater aqui e vai convergir para lá. Então eu vou ter uma imagem maior. Então, se ele estiver no ponto focal, a imagem formada é maior. Então ela vai ser real, invertida e maior, tá? Real, invertida e maior. Poderia ser esse fundamento. Se ele estiver exatamente no centro da circunferência, a imagem será real, invertida e igual ao tamanho, tá? Vai ter o mesmo tamanho, não muda. Se ele estiver mais distante aqui da circunferência, né, a imagem pode ser, bater aqui, vai vir para cá, vai bater aqui, vai formar para cá e vai ser menor. Então ela vai ser real, invertida e menor. Tudo depende o quão distante ele está do raio aqui, né, que seria o centro da circunferência. Tá? Estão entendendo como é que funciona? Ou seja, essa imagem dele ali, o que eu estou vendo? O cachorrinho, ele não está de ponta cabeça ali, mas ele está invertido, a imagem, tá? Ele está invertido porque eu tenho dois espelhos, tá? Porque eu tenho dois espelhos, ok? Para saber que é real, só basta você saber que é o cruzamento real dos raios e não do prolongamento. Então você excluiria o virtual. E bastaria você lembrar, se eu tenho dois espelhos, toda vez que você pensar, só memoriza isso, escreve um flashcard porque domingo você vai lembrar. Espelho côncavo, ó, espelho côncavo, você vai lembrar. Espelho côncavo é imagem real, invertida e, na maioria das vezes, é uma imagem direta, tá? Além do... real invertida, e aí pode ser maior, menor ou mesmo tamanho. Real invertida. Basta memorizar, real invertida, tá? Então, espelho côncavo, real invertida. Agora, se eu falar de convexo, virtual e direta. Virtual e direta. Lembra disso aqui, ó. Tira um print, monta um flashcard. Côncavo, real invertida. Convexo, virtual e direta, tá? Vamos lá, hein? Olha só, e a distância entre o ponto focal, ele diz, ó, na distância vertical entre cada ponto do objeto é o quê? Ué, ponto do objeto é o ponto focal, tá? É o ponto focal 2 aqui, até o ponto onde eu formo a imagem, tá? Até o ponto imagem. Essa é a distância, tá? Essa é a distância. E aí, no caso, é 3,8 com 3,8, a distância é o famoso 7,6 centímetros, tá? Aí o restante era pegadinha. A série também é real. Aí, 3,8, os 5 centímetros. 5 centímetros não tem nada a ver com o tamanho. 5 centímetros é o tamanho do bonequinho aqui. Aí seria se estivesse perguntando, por exemplo, a imagem da raposa é maior, é menor, o que que é? Mas isso não seria a pergunta. Ele não está perguntando o tamanho da raposa, tá? Ele está perguntando a distância vertical e não o tamanho dela ali sendo formada, tá? Não o tamanho dela sendo formada, a distância vertical. E a distância vertical você tem que somar entre o ponto do foco até o ponto imagem. Entre o ponto do foco até o ponto imagem, tá? O ponto onde está o objeto até o ponto onde está a sua imagem. Beleza? Tranquilo? Tá? Agora, se cair isso aqui, vai ser um pouco mais difícil. Isso aqui eu aposto mais para cair, tá? Em relação ao olho, né? A formação miopia, né? Hipermetropia. Eu já acho que tem mais chance de cair miopia e hipermetropia, tá? Mas é só memorizar já alguns desses fundamentos, né? O que acontece aqui? O espelho côncavo, ele sempre converge para um ponto de foco, tá? Quando vem um raio aqui, ó, ele vai convergindo para um foco, né? Ele é usado para esquentar. Já caiu uma questão assim, uma parabólica, né? Você coloca uma panela quente aqui, né? Aí vai bater nos raios, eles convergem para o ponto de foco, tá? Eles convergem para o ponto de foco, daí esquenta. Eles convergem sempre para o foco, sempre para o foco, né? Enquanto assim, ele bate e espelha para lá, ele bate e espelha para lá, bate e espelha para lá, bate e espelha para lá. Só que aí o prolongamento forma a imagem. O prolongamento desses raios vai formando a imagem. Aí essa imagem que é formada aqui é uma imagem virtual, tá? Porque ela está formada pelo prolongamento, tá? Beleza? Se cair, já sabe mais ou menos como é que é.
Se você gostou dessa resolução, então espera para ver o que é ter aula de todos os conteúdos para a prova do Enem dos principais vestibulares dentro da minha plataforma de estudos, que é a plataforma Memorize. Eu dou aulas ao vivo de todos os conteúdos que caem nas provas, principalmente aprofundando a nível medicina para biologia e química. Dentro do Memorize, você tem acesso a trilha de estudos, aulas gravadas, listas selecionadas, materiais e apostilas, resumos, um banco com mais de 170 mil questões, sistema de flashcards próprio integrado dentro da plataforma com mais de 5 mil flashcards, acesso a monitores que irão te orientar, comunidade de estudos, mentoria preparatória para a prova do Enem e também os vestibulares mais específicos e difíceis do Brasil. Se você está gostando então dessa resolução e quer mais, ou seja, quer se preparar em alto nível para a prova desse ano, aqui embaixo você vai encontrar o primeiro link, que é um link para você fazer parte da minha plataforma e ter aula comigo de todos os conteúdos e se preparar, elevar o seu nível para ser aprovado ainda esse ano. Clica aqui embaixo e vem fazer parte da maior e melhor plataforma de preparação para Enem e vestibulares do Brasil. Um grande abraço e eu te vejo lá dentro.